quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 6, versículo de número 10. Daniel capítulo 6, versículo de número 10. A palavra do Senhor nos diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Você pode repetir comigo no 3 esse texto? 1, 2, 3. Quando? Foi para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3. Costumava o que fazer. Glória a Deus. Eu quero ministrar nessa noite sobre constância que sustentava a fé. Você pode pôr a mão sobre o teu coração nessa noite e orar comigo? Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo e pela tua palavra que será liberada sobre as nossas vidas. E nós te pedimos, Espírito Santo, fale conosco nessa noite, Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Querido, pode se assentar. O texto que nós lemos nos fala o momento em que Daniel passa por dias difíceis. E quando eu olho para esse momento de crise que Daniel estava enfrentando, essa crise revela a rotina de Daniel. A crise que vem sobre a vida de Daniel revela a sua rotina. Só que o interessante aqui é que Daniel, ele não mudou a sua prática quando o decreto foi assinado. A rotina de Daniel não foi alterada quando um decreto foi assinado. A oração de Daniel não foi intensificada por causa de uma mudança ou de um decreto sobre a vida dele. Ele mudou e não diminuiu por causa de uma pressão. Daniel simplesmente continuou. Nós passamos agora, por 4 aulas, por fundamentos da fé. E eu quero compartilhar algumas coisas que o Senhor falou comigo nessa manhã, enquanto nós falávamos e liberávamos um devocional para a liderança sobre Daniel. E isso mexeu muito comigo, porque em nenhum momento, em nenhuma situação em que Daniel passou diante de um decreto, ele mudou. Ele apenas continuou fazendo aquilo que ele fazia. Porque aquela crise apenas revelou a rotina de Daniel. E nessa noite eu quero trazer isso ao teu coração, porque em meio às crises e às dificuldades da vida em que você está enfrentando ou possa enfrentar, possa revelar o teu coração de alguém que continua na presença do Senhor, que continua buscando a presença dEle, que continua orando, que continua lendo a palavra. Tem alguém que ora, tem alguém que lê a palavra aqui, tem alguém que está em comunhão com o Senhor. A crise vai apenas revelar aquilo que você está acostumado a fazer. A crise, como João disse aqui em um momento da sua ministração, revela o que é construído no secreto. A crise revela o que é construído no secreto. Eu não sei como que você entrou aqui, mas eu quero crer que você vai sair daqui com mais fé,
com mais desejo de não apenas viver momentos com o Senhor, mas de viver uma vida com o Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Em Tiago 1,12 diz assim: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Se tua fé depende do ambiente, ela é frágil. Mas se ela nasce de uma rotina com Deus, ela é inabalável. O Senhor quer levantar homens e mulheres que tenham fé inabalável. Tem alguém aqui que quer viver uma vida assim? De uma fé inabalável, de uma fé que não está presa a uma rotina, a um ambiente, a alguns decretos ou situações, mas uma fé que nasce de uma rotina com Deus, de uma fé que nasce de um comportamento e de uma vida em oração, em busca. É interessante que aquilo que Daniel vivia no secreto, ele passa para aqueles que estavam em sua volta. A Bíblia vai nos dizer em Daniel capítulo 1 e o verso 8, diz assim: mas Daniel decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Sabe o que é interessante? É que a Bíblia diz assim: mas Daniel decidiu. Mas a decisão de Daniel, ela influenciou os seus amigos que estavam perto dele a não se contaminar. Querido, o Senhor quer nos levar a um relacionamento com Ele, que aquilo que eu vivo no secreto, a minha vida no secreto, influencie aqueles que estão em minha volta. Toque aqueles que estão em minha volta. A Bíblia fala assim que parte de Daniel, mas nós vamos ver Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, vivendo e indo pelo mesmo caminho que Daniel, a não se contaminar, a jejuar, a buscar a presença do Senhor. E é interessante que essa busca deles, esse secreto que foi compartilhado e foi transmitido àqueles que estavam perto de Daniel. A Bíblia nos fala em Daniel capítulo 3, versículo 16 e 18, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O relacionamento de Daniel com Deus influenciou os seus amigos, ao ponto deles colocarem a vida deles em risco. Alguém que está com a sua vida entre a vida e a morte, mas ele está disposto a permanecer fiel ao Senhor. Querido, deixa eu dizer algo para você. Primeiro, ande com pessoas que façam com que a tua fé aumente, que a tua busca ao Senhor aumente. Ande com pessoas que te impulsionam para a presença do Senhor. Segundo,
que atraia pessoas para ir mais perto do Senhor, para se aproximar de Deus. Aqui nós vemos 3 jovens que a vida deles foi colocada à prova, mas eles decidiram permanecer fiéis ao Senhor. Eles vão dizer: Deus tem poder para nos livrar da tua mão, mas se não livrar também, nós não negaremos o teu nome, nós permaneceremos naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós cremos. Querido, a tua constância não sustenta apenas você, ela sustenta quem está ao seu redor. Existem pessoas que vão ser sustentadas pela tua fé e pela tua constância. Existem pessoas que estão olhando se você vai parar, se você vai desistir, se você vai dizer assim: não vou mais, eu não creio mais, eu não acredito mais, eu não confio mais. Outros vão estar esperando e vão permanecer, porque em meio a qualquer crise e dificuldade que você enfrentar, você vai continuar dizendo assim: eu creio e eu sei em quem eu tenho crido. Querido, deixa eu dizer algo para você, entenda que a tua constância, ela vai sustentar não apenas você, mas vai sustentar aqueles que estão em sua volta. É por isso que você precisa ser constante. A tua fé precisa ser constante. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Você sabe o que eu estou passando? Mas uma coisa eu sei, e uma coisa você precisa saber: em quem você tem crido. Quem é o Deus da tua vida? Pastor, não está fácil. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias não seria fácil. Mas uma coisa, nós precisamos continuar crendo e sabendo no Deus que nós servimos. A vida de Daniel fez com que aqueles homens dissessem assim: ei, o Senhor pode nos lançar na fornalha, porque nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para nos dar livramento. Mas se Ele não nos der, nós continuamos crendo nele, porque a nossa fé não está baseada a momentos, querido. A fé, ela não é presa a momentos, a circunstância. A fé não está presa a isso. A nossa fé, não importa se está chovendo, se está sol, se é dia de celebrar, ou se é dia de chorar. Fé constante em todos os momentos. Eu continuo crendo naquele que me chamou, eu continuo crendo naquele que fez a promessa, eu continuo crendo naquele que criou os céus, a terra e tudo o que há. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 58: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha o que o texto está dizendo: portanto, meus amados irmãos, mantenham firmes. Algumas traduções dizem assim: sejam firmes e constantes. Paulo está dizendo assim para nós, que a nossa fé precisa permanecer, que a nossa vida, a nossa dedicação sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Paulo não está dizendo assim: o dia que você estiver bem, você dedica à obra do Senhor.
O dia que você estiver mal, você deixa de fazer a obra do Senhor. Não, Paulo vai nos trazer aqui: sede firmes e constante. Em todo tempo, dedique-se à obra do Senhor. Em todo tempo, dedique em viver o propósito de Deus sobre a tua vida. Em todo tempo, não negocie aquilo que o Senhor estabeleceu para a tua vida. Pois no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Tudo que nós fazemos para o Senhor não será inútil. Uma fé constante cria uma cultura de fé. Uma fé constante cria uma cultura de fé. O que nós precisamos estabelecer é a cultura do reino. E a cultura do reino vive pela... A cultura do reino não vive pelas movimentação, não vive pelas estações. A cultura do reino vive pela fé. Essa é a cultura do reino. Nós vivemos pela fé. Daniel tinha uma vida com Deus, mas também tinha pessoas caminhando na mesma direção. O que nós aprendemos aqui? Que Daniel não andava sozinho. Posso dizer algo para você? Não ande sozinho. Não ande sozinho. Jesus vai dizer para os seus discípulos: vocês vão sair de dois. No mínimo, no mínimo, me ajuda lá, no mínimo, dois. Não ande sozinho. Tenha alguém que ande com você na mesma frequência que a sua, na mesma intensidade, ou mais. Não ande sozinho. Em Hebreus 10, 24 diz assim: e considerando-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não ande sozinho, porque a Bíblia vai dizer assim: incentivar ao amor. Qual que é a nossa visão? Levar cada indivíduo a um relacionamento público e crescente com Jesus. O que esse texto nos traz? Que eu não posso andar sozinho. Eu preciso estar incentivando, ou estar sendo incentivado ao amor e às boas obras. O texto diz assim: mas encorajando-nos uns aos outros. É ter pessoas que vai estar caminhando. Enquanto você caminha, palavras são liberadas, e essas palavras vão te fortalecendo no caminho. Porque a fé, ela vem de ouvir a palavra. Você precisa andar com alguém que tenha a palavra, que viva a palavra, que enquanto caminha libera a palavra, que quando senta na mesa libera a palavra. Nós precisamos sentar à mesa onde a palavra é liberada, onde a palavra é compartilhada. O problema é sentar à mesa onde não existe a palavra.
aonde a conversa não é sobre Jesus, aonde o centro daquela mesa não é glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos estar em mesas que Jesus seja o centro dela, que Jesus seja glorificado nela. Nós aprendemos na nossa visão que esse relacionamento ele precisa ser crescente e exige constância. E para que isso aconteça, a constância precisa de ambiente. Os ambientes que eu frequento declara a minha constância ao Senhor. Quantos amam estar no culto? Amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o culto ele inspira, mas a nossa caminhada com Deus, no nosso dia a dia, é que nos sustenta. O culto é maravilhoso, nós saímos do nosso lar, levantar as nossas mãos, adorar, ver aqui o ministério de louvor entregue, é lindo, mas o que vai sustentar é a nossa caminhada, é o nosso dia a dia. É através do carisma, é através do GC, é através dos encontros. A gente fala assim, Lagoinha não para. Nós estamos em movimento. Tudo que fica parado dá problema. Encosta um carro e deixa ele parado, e depois de muito tempo você vai ligar ele, sem que não tenha usado ele, não vai estar a mesma coisa. Deixa eu dizer algo para você, nós precisamos estar em movimento. A nossa vida precisa estar em movimento. Eu vejo aqui a Derli, com todas as limitações, ela cuida dos kids. Hoje ela não está servindo, está aqui. Sabe por quê, querido? Nós não podemos parar. Nós precisamos estar em movimento. Nós precisamos estar em movimento. Amanhã é dia do quê? Só alguns que sabem. Amanhã é dia de GC. Pastor, já vim para o culto na quarta. Na quinta é dia de GC. Na quinta é dia de sentar à mesa e compartilhar a palavra. E segunda e terça, carisma. E na sexta, culto dos gerações. No sábado nós não. No sábado nós ficamos mais tranquilos. Mas domingo nós estamos aqui de novo. E no sábado, quando nos dá a oportunidade, a gente está falando de Jesus, a gente está sentando na nossa mesa, compartilhando na nossa casa a palavra do Senhor, porque nós vivemos o reino, nós estabelecemos a cultura, e essa cultura, ela não para, ela está em movimento. Jesus, enquanto esteve na terra, Ele não parou. Por onde Ele passava, Ele liberava milagres, Ele liberava cura, Ele liberava restauração, porque Ele estava em movimento. Em Provérbios 27:17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Uma igreja forte na cidade nasce de pessoas firmes nas casas, nos GCs. Se nós desejamos ser uma igreja forte nessa cidade, nós precisamos estar firmes nas casas, nos momentos em comunhão, nos GCs.
grupo de crescimento, nós precisamos estar juntos. Porque a Bíblia vai dizer assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É no relacionamento, é no sentar à mesa, onde nós compartilhamos as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos medos. Somos confrontados, somos afiados todos os dias. Por que nós precisamos ser constantes na nossa fé? Porque a constância, querido, ela produz livramento. Você pode repetir comigo assim: constância produz livramento. O que trouxe livramento para Daniel não foi aquele momento de oração antes da cova, mas foi a vida que ele levava. Olha o que o texto diz no verso 22 do capítulo 6. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi mal algum. Daniel entrou em paz na cova, porque ele já vivia de joelho. Daniel não foi orar quando o decreto da cova, onde ele seria lançado, chegou. Ele já tinha uma vida de oração. Querido, o que vai trazer livramento, o que vai sustentar a tua casa, o que vai sustentar os teus filhos, o que vai sustentar a nossa vida, os nossos recursos, está ligado à constância da minha vida no secreto com Deus. Salmos de número 34, versículo 19, diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de metade, de uma parte. O Senhor o livra de todas. O Senhor não livra uma parte, querido. Ele livra de todas. Quando eu olho para Daniel está dizendo assim: não foi encontrado nada. A cova, os leões, que eram leões famintos. Se nós olharmos para o capítulo 6, nós vamos ver, eu acho que no versículo de número 26, projeta para mim, 6:26. Faço um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciam o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Verso 27. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Verso 29. No primeiro ano de Belsazar, não, isso já passou, é isso aí.
O que a palavra de Deus nos traz? Verso 24. Capítulo 6, versículo 24. Então, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões com as suas mulheres e com os seus filhos. Antes de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Querido, essa foi a cova que Daniel foi lançado. A Bíblia fala assim, que os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos, antes de chegarem ao fundo da cova. Esses eram os leões que estavam esperando Daniel. Por que os leões não atacaram Daniel? Por que os leões não destruíram Daniel? Eu posso liberar uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa nessa noite. O Deus que guardou Daniel, o Deus que guardou a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus que vai guardar a tua vida, é o mesmo Deus que vai guardar a tua casa, é o mesmo Deus que vai guardar os teus filhos. O que você precisa ser é constante na presença dEle. O que você precisa estar é de contínuo na presença dEle, em oração, em se lançar diante dEle, porque a nossa constância nos traz livramento. A tua casa será livre, a tua casa será guardada, os teus filhos serão guardados por causa da tua fé constante. Talvez hoje você esteja enfrentando sua própria cova. Eu não sei qual área da tua vida talvez você esteja dessa forma. Alguém já passou, está passando por pressões aqui? Glória a Deus, ninguém passa por pressão aqui. Está tudo bem. Alguns medos. Meu Jesus, inseguranças. Essa aqui, ninguém, batalha na família. Desafios internos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Se hoje você decidir ser constante, Deus vai se manifestar no meio da sua crise. Se hoje você sair deste lugar convicto e vivendo uma vida com o Senhor constante, o Senhor vai se manifestar no meio da sua crise. Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, mas eu sei no Deus de Daniel, o Deus de Ananias, o Deus de Misael, o Deus de Azarias. Eu sei que esse Deus não mudou. A Bíblia vai dizer assim, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Se Ele livrou no passado, Ele livra no presente e livrará ainda no futuro. Eu não sei qual é a tua estação, eu não sei qual é a tua cova, mas eu sei que o Deus de Daniel, Ele está aqui neste lugar, e Ele está nos chamando a viver uma vida constante na fé, na entrega, na oração. Em Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A constância que você constrói hoje, querido, será o livramento que você viverá amanhã. Hoje não é sobre emoção, hoje é sobre decisão. É o
que eu decido fazer, é o que eu decido viver. A Bíblia termina: se não desanimarmos. Sabe por que eu estou falando de Daniel hoje aqui? É porque em meio à pressão ele não desanimou. Sabe por que eu citei Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego? É que no meio da pressão eles não desanimaram, eles permaneceram crendo. Em Apocalipse 2, o verso 10 diz assim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Você não pode desanimar. É por isso que a Bíblia nos traz a importância de andarmos acompanhado, não andarmos sozinho. Sabe quando você, na tua casa, um acorda mais, aí a mulher chega e diz: ei, levanta, cara, pra cima. Ou senão você chega, encontra o seu amigo, a sua amiga, e você olha e diz: tá lá. Um tem que estar lá em cima. Eu ligo às vezes pro Anderson: e aí, tá na alta? Na alta, pastor. Na alta. Se não tiver, nós vamos colocar na alta. Nós precisamos andar com pessoas que nos colocam lá em cima. Porque o dia que essa pessoa não conseguir, não estiver bem, você vai colocar ela lá em cima. Porque nem todos os dias nós acordamos. Às vezes nós declaramos que estamos na alta, mas quando nós não estivermos na alta, vai ter alguém que vai pegar no teu braço e dizer assim: ei, agora eu te levo, agora a minha fé vai te sustentar, agora a minha fé vai fazer com que você permaneça, porque o dia que eu precisar você vai estender as mãos. Isso é o que o Senhor tem nos chamado para viver, querido. É por isso que nós vivemos essa visão de levar as pessoas a um relacionamento público e crescente, a fé sendo aumentada. Ei, querido, você precisa ter tua fé esticada, aumentada. Você precisa voltar ao secreto. Você precisa voltar para o teu tempo de oração, sozinho. Porque o secreto sustenta o público, querido. O secreto revela o público. Construir uma vida diária com o Senhor não é só culto de domingo e culto fé. Glória a Deus, você está no culto fé, cara. Quarta-feira. Tem alguém cansado aqui? Cadê os carismáticos aqui? Tem uns carismáticos que vieram. Eles vieram domingo, segunda, terça. Tem alguns aqui ainda. Alguns não conseguiram chegar, é intenso. Mas você veio. E deixa eu dizer algo para você: a tua constância vai te sustentar no dia mau. A tua constância vai te trazer livramento no teu dia de cova. Vai fazer com que a tua fé seja construída, uma fé inabalável. Você precisa influenciar a sua casa com a sua vida espiritual. Você precisa influenciar a tua casa com a tua vida espiritual.
A tua esposa precisa ser influenciada pela tua fé. O teu marido precisa ser influenciado pela tua fé. Os teus filhos precisam ser influenciados pela tua fé. Eu contei aqui alguns dias atrás, eu tive uma experiência com o Benjamin. Ele não conseguia dormir, já era tarde. E de repente eu falei: Senhor, Benjamin, o horário já foi. E ele subiu a escada. Luciano ensinou ele. Ele subiu a escada, eu fui acompanhando ele. Ele vai até o quartinho dele e aponta. Ele queria a Bíblia dele. Amanhã ele vai fazer 2 anos. E eu comecei a ler para ele. Ele ficou um tempo. E depois ele dormiu. Deixa eu dizer algo para você, querido. A tua vida espiritual precisa influenciar a tua casa. A tua sede, a tua fome por Deus precisa influenciar a tua casa. Você precisa ser o primeiro a desejar estar envolvido nas coisas de Deus. Querido, a gente vai estar onde? Para onde eu vou? Com quem que eu vou andar? Eu vou andar com quem ama o Senhor, eu vou estar junto. Nós estamos indo para o céu, querido. A nossa eternidade é lá. Eu preciso viver em ambientes que me impulsionam para isso. Se coloque de pé nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos. Levante as suas mãos. Declare comigo assim: Senhor, me faz constante, que minha fé não dependa da crise, que minha vida no secreto sustente o meu destino no público. Eu escolho permanecer. Eu prometo, a cova não vai me parar, a pressão não vai me destruir, o decreto não vai definir o meu destino, em nome de Jesus. Aleluias. Fala com o Senhor, feche seus olhos, fala com o Senhor, fala com o Senhor. Começa a orar, começa a orar. Começa a orar. Começa a declarar sobre a tua casa. Começa a declarar sobre os teus filhos. Começa a declarar sobre o teu relacionamento. A cova não vai te parar. O dia mau não vai te parar. As dificuldades não irão fazer você retroceder. Você irá avançar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Tudo é perda se não tenho a ti. Aleluia. A tua graça que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa.
Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for. Presença que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor? Tua presença presença que nos basta.
presença que nos basta. Senhor, nós poderíamos estar em outros lugares, mas a Tua presença é que nos basta. Pai, nós poderíamos estar em outros ambientes, mas a Tua presença é que nos basta. Nós poderíamos estar nas nossas casas descansando, mas a Tua presença é que nos basta. Senhor, é a Tua presença que nos basta. É a Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, e declaro sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Senhor, uma fé constante, uma fé, Senhor, que não é abalada pela circunstância, uma fé que não para em meio às dificuldades, às pressões, às covas, mas em meio às pressões, às covas, às dificuldades, a fé será revelada. Senhor, eu declaro sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, uma fé, Senhor, inabalável, uma fé que permanece crendo, Pai, em meio às tempestades, em meio às dificuldades, ó Deus, Pai, uma fé que continua declarando: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração, declare comigo nessa noite, diga assim: Senhor Jesus, a minha fé, ela é inabalável, porque eu creio e acredito em Ti. E nessa noite eu declaro o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, com a mão no teu coração, eu quero fazer duas perguntas. A primeira é para você que está aqui, que ainda não aceitou a Jesus, mas essa noite você quer entregar a sua vida para Ele. Ou você que está aqui, que já caminhou, mas em algum momento você parou. Assim como Pedro, em algum momento Pedro começou a afundar, mas quando ele clamou, Jesus estendeu as mãos e colocou ele de pé. E o Senhor está aqui nessa noite para te colocar de pé. Você que estava afastado, ou você que quer aceitar a Jesus essa noite. Se existe alguém, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Você quer aceitar a Jesus, ou você quer voltar para Jesus, eu queria que você levantasse as suas mãos mais alto que você puder nessa noite. Você que quer voltar para Jesus, ou você quer aceitar a Jesus, levante uma das suas mãos. O Senhor quer te encontrar nessa noite, o Senhor quer te abraçar. Se existe alguém, levante uma das suas mãos, nós queremos orar por você. Aleluias. Amém. Amém. Você pode celebrar o Senhor nessa noite. Celebra mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós estamos encerrando o nosso culto nessa noite.